Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia e pelo impeachment de Bolsonaro. O Brasil anda tanto pelas tabelas que a vacinação começou no domingo e acabou na quarta-feira. Não há insumos, não há vacinas, não há nada. A desastrosa política do Itamaraty com a China e com a Índia, a desastrosa incompetência do general de divisão Pazuello, general da Ativa, em conluio com o genocida Bolsonaro, levou exatamente a isto. E Bolsonaro está pouco se importando com isso, porque afinal de contas ele é negacionista e continua negacionista até hoje. Ele e os filhos. E nós vamos ter que nos acostumar, porque quando eu digo Trump e Bolsonaro, ou Bolsonaro e Trump vieram para ficar, eu quero dizer que o trumpismo e o bolsonarismo não se extinguirão com a extinção dos mandatos desses presidentes. Por isso é muito importante o impeachment, a cassação política de Donald Trump, para que aquela serpente não venha a picar mais ninguém. E também o impeachment de Bolsonaro. Entretanto, mesmo impedidos de exercerem função política, nada impedirá a sobrevivência e a existência do bolsonarismo e do trumpismo. Trump e Bolsonaro dividiram as nações que governaram e que governam, como o caso de Bolsonaro. Levantaram o ódio entre os povos destas nações. Levantaram hordas fascistas, ignorantes, estúpidas, imbecis, que tentam impor uma política de idade média, medieval, conceitos conservadores de costumes e de política. Totalmente subserviente à política de Donald Trump, Bolsonaro destruiu as nossas relações internacionais. Não é à toa que o Mike Pompeo felicita Bolsonaro por ter saído do BRICS, por ter distanciado-se do BRICS. E é pela distância do BRICS uma das razões da gente não ter hoje insumos para as nossas vacinas, para vacinar nossa população. Mas não nos enganemos. O bolsonarismo não se encerra com a derrota de Bolsonaro em 2022. Nem com o impeachment de Bolsonaro, com o impedimento dele de exercer funções políticas. Afinal de contas, ele plantou ovos, ele está deixando ovos, a serpente deixa ovos em volta. Está lá o Flávio, o Eduardo, o Carluxo e o 04. Qualquer um deles, no caso de um impedimento de Bolsonaro, pode comandar e liderar o bolsonarismo. E entenda-se por bolsonarismo, pode-se aspas nisso. A imbecilidade, o protofascismo no Brasil, a extrema-direita. Bolsonaro e Trump levantaram as hordas da extrema-direita, que ninguém imaginava que pudesse existir neste nível. Quem poderia imaginar que parcela significativa do povo brasileiro fosse tão imbecil, tão ignorante, tão reacionária, tão retrógrada, tão negacionista, tão medieval, como nós estamos vendo hoje? É um desgosto profundo saber que séculos realmente de falta de educação do nosso povo, séculos de dominação, de ignorância impostas pela elite do atraso, transformam parte do povo brasileiro nesta horda de imbecis bolsonaristas. E não adianta pregar contra. Eles continuarão imbecis. É uma questão de gerações e é uma questão de educação nacional e de cultura. Portanto, por isso que eu digo, Trump e Bolsonaro vieram para ficar. Eles podem até desaparecer como pessoas, mas eles levantaram coisas que a gente não imaginava que pudesse existir nesta proporção. Eu assisti, na minha juventude, a grupos de extrema-direita, como o Movimento Anticomunista, ou Comando de Caça aos Comunistas, mas nunca movimento de massa de extrema-direita, como estou vendo nos Estados Unidos, e no Brasil nós vimos. O que é isso? Isso não vai cessar em 2022. Isso não cessa agora nos Estados Unidos. Trump sai e diz, eu volto. Ele foi sem nunca ter ido. Ele permanece. A sombra dele, a ameaça dele permanece sobre a Casa Branca. Vamos ver a política externa de Joe Biden, como é que se relaciona com o Brasil. Depende muito, o Brasil depende muito da política externa americana. Bolsonaro depende da existência dele da política externa norte-americana. Mas, mesmo assim, ele tem margem de manobra suficiente para ser o grande líder da extrema-direita brasileira. E o eleitorado brasileiro, querendo ou não, é responsável pela eleição deste cidadão, dessa figura desumana, psicopata, sociopata,
que nós temos hoje na presidência da República. E seus asséquilas todos em volta. O estúpido Ernesto Araújo, o incompetente general Pazuello, o incendiário Salles, o ministro do meio ambiente, ridículo, acaba de ser homenageado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, pelo BOPE, pelo batalhão mais ferrenho, pelo batalhão mais agressivo, mais homicida da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o BOPE. Agora, o que Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, desculpa, eu não consigo parar de rir do ridículo que é essa figura. O que ele fez pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, ninguém sabe, para ser homenageado, recebeu uma medalha. O país realmente está perdido. Isso é fruto do que eu chamo de bolsonarismo que veio para ficar, que está infiltrado nas polícias militares de todos os estados e que tem o apoio, parece que incondicional, das Forças Armadas brasileiras, que parece que não aprenderam nada sobre a lição histórica. A sua essência é essencialmente golpista. Aliás, está sendo muito importante a posição do Exército, do comandante Pujol, neste momento brasileiro, quando eles podiam estar quietos, como fizeram desde a democratização. Está sendo muito importante porque agora começa a se discutir qual o caráter, qual é a essência das Forças Armadas brasileiras. Entra na discussão nacional a quem servem e para que servem as Forças Armadas brasileiras. Quando saem da sombra e caem na luz, os refletores, os holofotes, vão sobre eles. E eles entram na berlinda. Passam a ser o tema do dia. Como será o tema do meu vídeo de amanhã? E não se esqueçam, amanhã, às 11 horas da manhã, temos a live. Eu, Pedro Rocha, Dimitri Salles e Crisálida Viegas, a minha mulher, Dóia Siqueira. 11 horas da manhã, aqui neste canal. Um abraço para todos vocês. Ninguém solta a mão de ninguém.